o Rio de Janeiro sempre teve essa tradição de ter uns repórteres figuraças. Mano, no rádio, então. Eu trabalhei com Cláudio Perrot. Pô, Cláudio Perrot que eu já vi na minha vida. Esse é. Tem boas histórias pra contar em off. Podemos contar nenhuma. Sérgio Américo. Sérgio Américo com o Perrot, que era uma amizade tão bonita. E muito legal. Uma rivalidade. Cantarelli fez as últimas Eu pazes. fiz as pazes dos dois, cara. Fez? Não sei se eles brigaram. Naquela coletiva mais do uma Luxemburgo. Foi naquele dia que o Luxemburgo botou a tarja na boca? Não, esse dia é maravilhoso também. Que Luxemburgo tem, Que Luxemburgo? bota os paradrapos pra não falar da Federação do Rio. Lei da mordaça. Isso. Mas... E teve, ou foi nesse dia, meu Deus, tem ou foi no vários- dia que ele... Perrot tem uma, cara. Pisca. Eu fui fazer São Paulo e Vasco. A Rádio Globo fazia aquela... Essa eu posso contar. É Rádio Globo Rede, né? Rádio Globo Brasil. Sim. E eu cobri o São Paulo e o Vasco. São Paulo e Vasco. E o Vasco do São Paulo deu uma cacetada no Vasco. Eu não lembro como é que foi esse jogo, tal, o placar, mas o São Paulo tinha ganho do Vasco. E o Antônio Lopes estava pra cair. Vai, não vai, vai cair ou não vai, vai cair ou não vai. E o Perrot fazendo o Vasco e o São Paulo. E aí, pô, o jogo... Era uma época que os estádios estavam sendo reformados, talvez pro PAN, e aí tinha uns jogos na Ilha do Governador, né? Sim. Aí, beleza. Sim. Aí eu tô lá fazendo o jogo, e eu fazendo São Paulo, como é a coletiva. Aí eu Perrot, Vasco, aí eu vou lá, tá vindo aqui o técnico Antônio Lopes, tá entrevistando o Lopes. Aí ele falou assim... aí primeira pergunta de um colega, ô Lopes, você não tem medo de ser mandado embora? Aí o Lopes, vamos aguardar, tal. Pô, mas a pressão tá muito grande. Aí na terceira pergunta, Perrot fala, fique tranquilo. Conhecendo o Vasco como eu conheço, você está mantido. Isto colocado, vamos falar do futuro. O próximo jogo, tal, e nem bateu. Decretou. Aí eu não peguei o táxi pra ir embora. Cara, isso é Eu tô genial. indo embora pro aeroporto. E aí, pô, a gente fez o pós-jogo, tal, tô indo pro aeroporto e o cara Antônio vem na Lopes não é Rádio mais o Globo. técnico do Vasco. Aí o Marco Aurélio, atenção, informação urgente do Vasco. Aurélio Visão. Cláudio Perrot, aí ele. Antônio Lopes não é mais técnico do Vasco. Ele mesmo, o portador da notícia. Mas Cara, ele é um eu vou contar uma, eu vou contar uma aqui. Acho que dá pra contar. Tem a do Fico Eu também, queria né? trazer uns... Não, então, mas essa... Calma aí. Esse O Zé Moraes entregou depois um... Não! vai ter Olha só, problema isso não é aqui. problema. Depois Ué, eu tô não, na cena do crime. Dos dois ali, Sérgio Perrot. Essa eu posso contar. Mano, tá chegando pra cobrir o Flamengo, eu sou amigo dos dois, assim. Quando eu cheguei lá, me receberam muito bem e tal, opa. E aí... Só que, pô, molecaço, assim, pô, cobriu o Flamengo do nada, era Rádio Nova. Aí o garotinho foi pra Bradesco Esporte na época e tudo mais. Aí eu chegando assim, eu falei, cara, desesperado, né? Flamengo é aquela... Na época, então, Sim. vaza notícia de tudo que é lado, irmão. Passa alguém, fala um negócio... Agora só vaza pro Vene agora. Aí, mano, cheguei lá e tal, aí... E assim, lá no Rio tinha uma rivalidade muito grande entre Rádio Globo e Rádio Tupi. O Sérgio Américo Isso era Tupi. bom, isso era bom. E assim, pra você ter uma ideia, os programas eram no mesmo horário, espelhados, né? Isso. Então você tinha ali o Globo E a Esportivo Paulinho. e tinha o Apolinho. E aí você tinha o Panorama Esportivo E o Giro. Giro. Né? Então eram dois programas espelhados assim. Ou seja, e era o Perrot, numa época que o Sérgio não se falavam, né? Então era isso. Ficava um de um lado da mesa, outro do outro, no coletivo do Flamengo, já no Ninho do Urubu. Aí daqui a pouco o Perrot. E ele falava, cara, ele falava de propósito, mano. Dentro da sala de coletiva. O Falava outro ouvia. assim, isso. Pro Sérgio ouvir. E acho que era o Penido já que apresentava isso. Penido, Flamengo contratará novo atacante argentino de um gigante clube do país vizinho, tudo mais, papá. Em breves, mais detalhes. Cara, o Sérgio saía capotando do outro lado. Quem é o cara, né? Pra dar o troco no Apolinho. Ligando pra Deus o mundo, apurando. Meu Deus, quem é o cara? Quem... Não sei o que é. Amigo, você me ama? O Perrot está falando aqui que vai contratar um atacante argentino, né? Aquela coisa. Quem é, não sei o quê. Cara, segundo destaque do Globo Esportivo, 1 hora depois, o programa tinha 2 horas, né? Penido, atacante argentino desiste de vir para o Flamengo. Cara, durante o programa, pô. O cara vinha e não vinha mais. Mas, cara, o E pior... o Sérgio que... Nada!
Você sabe que isso tinha muito aqui em São Paulo, também tinha o Sérgio Orindi, que era o repórter da Jovem Pan, e ele chegou atrasado no dia no São Paulo, abriu a caixinha, abriu aqui, a gente tinha aquelas caixinhas no clube, né? Puxou assim o microfone e ele tinha uma frase, eu trabalhei com o Orindi na Record, ele falava, a notícia está comigo. Então ele chegava atrasado pra falar, não atrasei, a notícia está comigo. Aí, naquela época de São Paulo do Tele, aí ele... Atenção, gravando manchete do Jornal dos Esportes da Jovem Pan. 3, 2, 1. Ronaldo Luiz está sendo negociado com o Barcelona. Daí todo mundo, que isso no CT? Notícia tá com ele. Nisso passa o Ronaldo Luiz. Que isso? Olha pra ele e ele fala, calma, garoto, senta aqui. Daqui a pouco eu desmento, mas você já me dá uma entrevista. Cara, tem várias, cara. A do Perro, eu lembrei uma do Perro, que era espetacular. A gente fazia Antônio Carlos juntos. Sim. Eu de São Paulo, ele de lá do Rio. E aí o Antônio Carlos pedia... Ele fazia isso com o Antônio Carlos e com o Gilson. O que acontece? A gente mandava a pergunta pro locutor, para o apresentador. Eduardo Menezes, é verdade que o São Paulo tá contratando um atacante? Aí você, é verdade, Gilson, porque o cara tá bem informado. Essas deixas aí, né? Tudo já montadinho. Aí o Perrot virou e falou assim, Perrot, é verdade que o Flamengo tá tendo alguns problemas em relação a pagamento? Daí entra o Perrot. Gilson, não é verdade. Aqui o clima está muito tranquilo e tal. E ele, né, desmentia Ele mandou a pergunta, você fez. Cara, o Antônio Carlos tinha cronometrado, né? Que era o Antônio Carlos. Se ligava às 7h15, ele ia falar a mesma coisa todos os dias. Até hoje. E aí, até hoje. E eu entrava, cara, de casa num sono. Só que aquilo me despertava, que eu falava, cara, o Perrot hoje. Aí eu ficava até. Aí, cara, todo dia. Antônio Carlos, fala, Perrot. E aí, o Flamengo tá contratando alguém? Não. Essa janela já foi fechada. Na quarta vez. Ele mesmo mandava pergunta, Mandava né? pergunta pra desmentir. Cara, e tomou uma chamada. Porra, toda hora você faz um negócio... Me desmentindo. Desmentindo. Tem a clássica, né, do... Olha. Já falamos no ar várias vezes, pô. A clássica do... Caramba, do técnico lá do... Lula Pereira. Mas essa é fora. Tá ligado? Essa é... Técnico da seleção... Da que ele ia China. trabalhar na China. Vai trabalhar na China. Sério. Contamos várias vezes, pô. Não. Já contamos no ar várias vezes. Não. No ar? É. Isso não. Eu vou contar mais pra frente quando eu esqueci. Dá um like aí, Vai lá. Não, bom é que você tem que contar sem falar o nome. É. Por exemplo, teve um repórter uma vez, mas eu falo aqui que um cara foi fantástico, o Ligeirinho, que é o Eduardo Luiz, foi um baita repórter aqui de São Paulo. Ligeirinho. E o Ligeirinho era tão bom que ele, na final de Copa do Mundo, os caras fazendo final na tribuna, ele entra no campo de fotógrafo. Ele com o microfone da rádio. Entrou e foi embora. E aí, o Ligeirinho, uma vez viajando com a galera pra fazer seleção, ele chegou e falou... Tinha acabado de chegar no hotel. Aí ele pegou o telefone, ligou. Me põe gravar o manchete da Record. Tá bom, vamos lá. Diego Armando Maradona será técnico do Equador. Daí todo mundo olhando pra ele. Pô, viemos no mesmo voo que ele. Como é que ele pegou essa notícia? Daí ele... Valeu, um abraço. Aí desligou, todo mundo, cara, vai treinar? Ele falou, calma, gente, é pra fazer valer a viagem. Aí você dá uma lá, depois eu explico que pode ser. Ou não. Fazer valer a viagem. Chama atenção já, né? A viagem é cara, pô. É caro pra caramba pra mandar pra cá. Fazer valer a viagem, entendeu? Cara, sensacional. Dá um like aí na live, voadora no... Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.